Plantão Médico Bandeirantes. E abrindo aqui o Plantão Médico Bandeirantes de hoje, desse sabadão, ao vivo, recebendo a pedagoga Mariana Ruski. Tudo bem, Mariana? Como vai? Prazer enorme. Obrigado, viu? Bom dia, Danilo, tudo bem? O prazer é todo meu, muito obrigada por abrir esse espaço, parabéns pelo programa, é um prazer enorme estar aqui. Ah, feliz que deu certo, né? Depois de alguns desencontros aí da minha parte. Mas que bom, feliz que deu Imagina, faz certo. parte. A gente convidou a Mariana para falar, como eu disse, como eu antecipei aqui, sobre vários assuntos necessários, importantes, adultização, superexposição a telas, né? A internet, das nossas crianças e adolescentes que cada vez mais passam, né, cada vez mais tempo nesse ambiente virtual, digital, sobre violência sexual infantil, tema de pesquisa da Mariana. Mariana tem um trabalho nessa linha voltada à infância, e alguns assuntos ganharam os holofotes recentemente, e uma forma da gente falar sobre, discutir e ampliar o debate é trazer, né, também aqui para o nosso quadro, o Plantão Médico Bandeirantes, esse nosso quadro de saúde, de prestação de serviço. Queria começar por Mariana, que, como eu disse, né, foi tema aí até de reportagens, de entrevistas, de denúncia, não é? Que é adultização. Eu queria saber, já começar a entender o que é a adultização. A adultização é quando você trata a criança ou expõe a criança a conteúdos e a ambientes que são do mundo adulto, que são um pouquinho além do que ela tem maturidade para criticar, para entender, para vivenciar. Então, a gente tem isso em diversos aspectos, né, Danilo? Então, assim, como você disse, estava muito em pauta a questão da adultização voltada um pouco à sexualização da criança, do corpo da criança, mas a gente tem outros aspectos que também envolvem a adultização. Quando você expõe a criança a conteúdos, por exemplo, de violência, filmes, esse tipo de coisa, dar responsabilidades a ela que ainda não são cabíveis para aquele momento, agendas hiperlotadas que muitas crianças têm hoje em dia também. E, claro, essa parte que foi denunciada de forma corretíssima, e que bom que apareceu, que as roupas, a exposição, comportamento erotizado, expor crianças muito jovens e adolescentes de uma forma muito adulta, nesse sentido de disposição, de corpo, e que ela nem tem maturidade ou senso crítico para entender ainda o impacto disso, e muito menos para consentir com aquilo de forma madura e consciente. Então, a adultização é quando a criança ela é exposta a comportamentos, responsabilidades, experiências que pertencem, na verdade, ao mundo adulto. Então, isso a gente chama de adultização. Não necessariamente a parte sexual, né? Quando a gente fala de roupas, de vestimentas, de danças, né? Tem muitas dessas crianças mesmo, a gente fala de crianças de 6, 7, 8 anos, 10 anos, que estão ali só rolando a telinha do celular e são impactadas por influenciadores. Eu detesto essa palavra, mas é o que chamam, não é? Esses influenciadores fazendo ali danças sensuais, danças eróticas, mas não é só isso, não é só a parte sexual, é qualquer tipo de responsabilidade que pertence ao mundo adulto. Então é isso que a gente chama de adultização, Mariana? Exatamente. Então, quando você tira a criança desse contexto que ela tem capacidade de entender, de realmente consentir, de trazer para o consciente dela, que é algo que extrapola algo que ela o contexto que ela tem maturidade para processar. Então, hoje em dia, com a questão das telas, da exposição, etc., essa questão ligada à sexualização ganhou uma projeção muito grande, e realmente é um problema muito grande. Mas ele também tem essas outras perninhas, essas outras dimensões que a gente precisa cuidar, que é a questão, eventualmente, das responsabilidades, da exposição à violência, da exposição a diálogos, que a criança ainda não tem como organizar na mente dela. E acaba gerando um estresse, uma sobrecarga emocional, que, quando repetidas muitas vezes, de forma consistente, realmente causa impactos neurológicos importantes, né? Porque a gente sabe que a infância, esse comecinho de vida,
é a fase mais sensível do desenvolvimento humano. Coisas que acontecem aqui estruturam a organização neuronal do cérebro e competências que essa criança vai ter impactado pela sua vida inteira, especialmente na área socioemocional. Que tipos de impactos, de consequências, o que isso pode deixar para que essa criança, que é criança hoje, ali quando adulta, ela vai ter dessa experiência, dessa adultização, hein, Mariana? Olha, principalmente impactos nessa questão socioemocional e de autoconhecimento e autoestima. Então, quando a criança é exposta, por exemplo, a uma questão que ela não processa, o cérebro ele vai buscar uma forma de organizar aquilo na mente dele, né? Então, se a criança vive num ambiente, por exemplo, de negligência ou de violência, infelizmente, a saída que o cérebro geralmente encontra para lidar com isso é a autorresponsabilização. Então, não sei se você já ouviu falar que quando um adulto é grosseiro ou é violento com uma criança, a criança não fica com raiva desse adulto, ela fica com raiva dela mesma. Ela tende a se autorresponsabilizar como até uma forma de proteção sobre aquela situação, e isso, de formas repetidas, ataca autoestima, autoconfiança e capacidade de relacionamento. E a gente sabe, Danilo, que relacionamentos saudáveis são a base do que é uma vida produtiva e de uma vida interna, né? Um autodiálogo, um diálogo consigo mesmo, positivos. Então, pessoas que têm capacidade de manter boas relações com os outros e consigo mesmo são pessoas que se autoavaliam como pessoas felizes. Essa é uma das bases psicológicas da sensação de felicidade. Então, são bons relacionamentos e a sensação de controle sobre a própria vida. E isso se perde quando a criança está num ambiente muito tóxico. E daí, para você recuperar depois, na vida adulta, é um trabalho bastante profundo e que exige uma maturidade que vai levar muitos anos para aquela pessoa conseguir reassumir. Estamos conversando aqui na Rádio Bandeirantes, no Do Bom e do Melhor, com a Mariana Ruska, que é pedagoga, hoje trazendo e falando, tratando aqui de um tema que a gente também não abordou no Do Bom e do Melhor, no nosso quadro, no Plantão Médico Bandeirantes, que é adultização. Tem outros temas que a gente separou para discutir aqui com a Mariana, mas ainda sobre esse assunto, sobre esse tema, pode haver algum lado positivo nisso, com uma maior autonomia, por exemplo, ou isso sempre traz prejuízos? Trazer aqui um exemplo, um garoto, um menino que ali em casa ele ajuda a cuidar dos irmãos, trocar a fralda, lavar a louça, resolve pequenos problemas da casa, ajuda os avós que já têm idade, dá um remédio, pessoas, né, idosas. Existe algum lado positivo nisso ou é sempre com prejuízos, Mariana? Olha, que aqui a gente não pode misturar as coisas, né? Adultizar não tem lados positivos. Agora, trabalhar autonomia e oferecer circunstâncias que a criança possa se sentir útil e participativa na rotina do dia a dia da casa, isso é extremamente positivo, tá? Então, eu trabalho muito com a metodologia montessoriana, onde autoestima, autonomia e o que a gente chama de vida prática são muito, muito trabalhados. Então, a criança deve sim, Danilo, participar do dia a dia, ajudar a pôr a mesa, ter autonomia para se vestir, escolher sua roupa, entender o que acontece da roupa suja depois que ela sai ali do cesto e de repente ela volta magicamente para o seu guarda-roupa. De onde é que vem a comida, participar, ir no mercado, sim, cuidar de um cachorrinho, de um gatinho, ajudar o avô a lembrar de um remédio. Isso são coisas extremamente positivas e que vão trazer esse sentimento da criança de pertencimento e de ser útil, né? Uma das coisas que a gente mais subvaloriza dentro do contexto do que é ser feliz e saudável mentalmente, é essa sensação de ser útil, de estar contribuindo de verdade
com o ambiente onde você está. Isso é extremamente positivo, tá, pessoal? Alimentem isso na vida de vocês, a participação, a autonomia sempre. Adultizar é outra dimensão da relação. É quando aí, de fato, você vai deixar uma criança muito pequena responsável por uma criança um bebê, ou exposta a uma situação que ela não tem condições de lidar ainda, tá? E não você envolvê-la e que ela participe do dia a dia. Isso são coisas bastante diferentes. Vai depender do grau de maturidade da criança e também de como isso é apresentado para ela. Uma coisa é você participar, outra coisa é você ser responsável por uma tarefa ou por uma pessoa, ou estar envolvida em uma decisão que ela não tem condições de lidar com aquilo ainda, tá? Ah, Isso isso são é, esferas bem diferentes. não, isso é super importante, né? O esclarecimento aí da Mariana Ruski explicando, né, o que é cada coisa, porque essas pautas sempre vêm à tona quando a gente tem ali, na televisão, por exemplo, ou no teatro, crianças trabalhando, não é, Mariana? E que precisam cumprir uma agenda, longas horas ali no set de filmagem, de gravação em paralelo, precisam estudar, precisam cumprir ali os compromissos escolares e sempre tem algumas famílias, claro, né? Outras têm outra realidade da família, dos pais responsáveis. Não, a gente não mistura as coisas, ela vem, trabalha, grava e depois tem que também estudar, tem que apresentar boas notas, o boletim ali em dia, não é? Então separar as coisas, né, Mariana? Sim, e lembrar também que ela precisa brincar, tá? Crianças precisam brincar, gente, brincar livre, brincar, ter tempo. Criança precisa socializar de forma livre. Criança precisa, sim, de momentos de ócio, tá? Não dá para ter uma agenda apertada ali, precisa tirar nota, precisa... Ela precisa também desse tempo de autorreflexão. Literalmente, brincar livre e momentos de ócio são os momentos da vida que o cérebro tem condições de pegar todo esse arcabouço de informação a que ela foi exposta durante o dia, tudo isso que chegou do mundão aí fora, das relações, do que ela observou, do que ela vivenciou, e pode, enfim, concatenar e organizar aquilo tudo para que faça sentido para ela. Então, é a mesma coisa, gente. Eu tenho certeza que todo mundo que está ouvindo precisa daqueles momentos que a gente está sozinho, que a gente está tranquilo, que a gente pode refletir. Para a criança pequena, isso é ainda mais importante, porque são indivíduos relativamente recém-chegados no mundo. Então, tudo é muito novo, tudo precisa ser processado, tudo precisa ser organizado, todos os porquês, todos os pedacinhos de informação. E é esse o chamado brincar livre. Isso são os momentos aparentemente de ócio, mas que o cérebro está trabalhando numa velocidade imensa para tentar organizar e entender o mundo, tá? Então, faz muito parte de uma infância saudável esses momentos de tranquilidade que não tenho nada para fazer agora na minha agenda. É importante colocar isso nessa perspectiva também. Muita gente aqui participando. Regina Barros está lá em São Carlos, viu, Mariana? Já está preparando o almoço, 10h20 agora, já está preparando o almoço. Ela passou aqui o cardápio, arroz, feijão e linguiça. Que delícia, hein? Bom almoço para você. É gostoso, né? Nesse friozinho. Aqui em São Paulo tá uma chuvinha, né? Então, bom almoço para você, viu, Regina? O Vladimir Luquezzi está ouvindo a gente em São Vicente. O Eduardo de Souza está aqui conectado, o Francisco Ferreira de Oliveira, o Walter Vicente, a Cleusa Muniz está em Santos, Antônio Freire, Eurico Souza Leite, a Maria de Fátima Alves, o Carlos, a Margarida Alves, ótima pauta, diz ela aqui. O João Ferreira de Moraes tem pergunta, já vou passar sua pergunta aqui para a Mariana Ruski. Mandar um beijo e um parabéns atrasado para a Aldélia Vido, foi aniversário dela agora dia 6, quinta-feira, né, Aldélia? Uma vida tão corrida, desculpa não conseguir te desejar o feliz aniversário, os parabéns, mas desejo agora no ar aqui os votos de um feliz aniversário, viu? Muita saúde. Pro meu papai também, né, que fez aniversário em finados, ele comemora 2 dias 2 e 3 de novembro, né? Então, parabéns, pai, te amo. Felicidades, muita saúde, que é o que importa. O Roberto Donizete aqui também. A Loreta Bellini, a Nelly Melo, Denise Corrochano, tanta gente aqui. Obrigado pela audiência. O João Ferreira tem uma pergunta, Mariana.
E aí também eu emendo aqui, não é? Como os pais responsáveis, as escolas, os professores podem ajudar a lidar e evitar essas questões todas que a gente está discutindo. O João Ferreira diz aqui, bom dia Danilo, parabéns pelo programa. Perguntar para a Mariana se não falta participação dos pais diariamente, diretamente na vida dos filhos, na vida escolar, nas relações, uma vez que estão sempre ausentes por motivos de trabalho, principalmente numa vida tão frenética que a gente vive, não é, Mariana? Então, queria saber aí o papel e se você puder atender aqui o João Ferreira. Com certeza. Olha, realmente a gente está nessa vida corrida sempre, não só os adultos, como as crianças também, né? Agendas que demandam cada vez mais, e a criação de vínculo depende muito do tempo que a gente fica junto com as nossas crianças. Mas, Danilo, eu queria trazer um aspecto disso que eu acho ainda mais importante, ou bastante importante dentro desse contexto, que é eu entendo que as pessoas têm que trabalhar, que as rotinas são puxadas e que nem sempre a gente tem a agenda que a gente gostaria, mas é o que é, tá? O que eu tomaria cuidado? Qual seria o meu conselho? Quando você estiver em casa, quando você estiver com o seu filho, esteja com o seu filho de corpo e alma. Todo mundo precisa trabalhar, é importante que isso aconteça, é importante que você comunique essa necessidade de uma forma positiva. Traga o seu trabalho não como um fardo, mas sim como um propósito, porque a criança também tem o trabalho dela, que é a escola, que é aprender, que são as responsabilidades. Isso tem que ser comunicado de forma positiva, mas uma vez que aquele período terminou, deixa o telefone no cantinho. Tem que ter os momentos do dia em que você, ok, terminei aqui agora, finalizei tal coisa, agora desliga e reconecta aqui em casa. Fazer uma atividade junto, hora das refeições, é para conversar. Porque um dos maiores problemas que nós temos é que a gente está sempre meio conectado. Então, volta do trabalho, termina o home office, termina qualquer coisa, mas está com o celular na mão. E está pensando naquilo, está com a atenção voltada, está checando o WhatsApp, está checando não sei o quê. Então, a gente nunca, de fato, desconecta. Então, se você tiver que trabalhar muito, trabalhe, tudo bem. Mas tenha um momento que você, ok, agora o meu foco está aqui na minha casa com a minha criança. E realmente aposte nesse vínculo. Olhe seu filho, converse, se interesse, se engaje. E esteja ali presente de corpo e alma nesse momento. Eu acho que é a melhor forma da gente organizar essa nossa vida corrida, dar o bom exemplo de que o trabalho é necessário, é importante, deve ser visto com propósito, amor e carinho, mas que as relações familiares têm também essa importância imensa e merece esse momento de dedicação exclusiva. Walter Lima está na audiência aqui, está adorando o tema. A Aninha está na Praia Grande, está limpando a casa e ouvindo a Bandeirantes. O Paulo do Ipiranga está participando. A Cida Luzumiro, o Alexandre Galvão, da Zona Sul. Quero também mandar um abraço para o professor Vanderlei Dias, que está lançando, né, um livro, Jornalismo no Cinema. Foi meu professor na faculdade, jornalismo no cinema, e o lançamento acontece na sexta-feira que vem, dia 14 de novembro, sexta-feira, na Vila Imperial Bar, na Rua Maria Antônia, 368, a partir das 18 horas. Parabéns, viu, professor, pelo lançamento, pelo livro, pelo trabalho que você faz aí no Mackenzie, à frente aí do curso. Cinema, jornalismo e afins, a história em cada cena, dia 14 de novembro. Estarei lá, viu, professor? Te dando um abraço. Obrigado, professor, que é ouvinte aqui da Bandeirantes, dos programas todos aqui há muitos anos, né, professor? Brigadíssimo. Mariana, você estava falando sobre as telas, né? Sobre a atenção dos pais, os cuidados que os pais precisam ter, de chegar em casa ali, já responder os e-mails, já responder as mensagens, deixa o celular, esquece, dá atenção, foca ali na relação com o seu filho, com a sua família. Quero já agora trazer um segundo tema. A gente já explicou um pouco para o nosso ouvinte sobre a adultização, sobre o impacto, as consequências disso, mas quero falar agora sobre a superexposição a telas, o acesso à internet, as crianças de hoje, as crianças e adolescentes, passando cada vez mais tempo conectadas, né? E aí eu estava vendo, eu não vou saber agora a expressão em inglês, mas você com certeza deve saber, Mariana, que é o tempo que a criança e o adolescente passa só virando, né, girando aqui, subindo a telinha no feed, à procura de nada.
De nada, não tem nada. Ela perde um tempo ali do dia dela. Existe uma expressão em inglês que descobriram, que colocaram aí, eu não sei agora, Scrolling. infeliz. Como? É scrolling. Scrolling. Fica ali girando a tela, mas assim, gente, fazendo nada. Tá estudando, não, tá lendo algum artigo, tá lendo de repente um livro, não tá fazendo nada, nada. E aí, a horas fica ali girando, né, a telinha, o feed. O que mais preocupa nessa super exposição aí das crianças e adolescentes nas telas, na internet, nas redes sociais, hein? Olha, realmente, isso é uma prática e não é só as crianças e os adolescentes, somos nós adultos também. E isso é um ponto muito importante da gente tocar, tá, Danilo? Porque as crianças, elas são um reflexo dos adultos de referência que elas têm. E muito do comportamento que essas crianças e os adolescentes estão exibindo em relação a telas, eles são aprendidos em casa. Então, esse comportamento de ficar na internet, de ficar vendo os vídeos shorts e essa busca pelo nada é um reflexo do que nós adultos fazemos também. A primeira coisa que nós temos que cuidar é o nosso modelo. Gente, a criança e o adolescente, mas especialmente a criança, eles não aprendem através do que a gente fala para eles. Eles aprendem tudo, tudo, desde andar, sentar, falar, até essas demandas mais elaboradas, eles aprendem por observação dos seus modelos principais, que estão dentro de casa e que muitas vezes faltam. Então, uma pesquisa recente do Instituto Papo de Homem, em parceria com o Pacto Global da ONU, mostrou que metade dos nossos adolescentes se declara viciados em tela. Se declara. Foi uma pesquisa grande no país inteiro, não sei quantas mil crianças, e são âmbitos diferentes. As meninas, por exemplo, essa dependência, esse comportamento tipo vício nas redes sociais, e daí tem todo esse impacto dos influenciadores, das roupas, dos lifestyles, e os rapazes com essa demanda em cima de jogos e de pornografia. Esse é outro problema bem grande, que acaba tendo um impacto imenso no desenvolvimento de uma sexualidade saudável, nos nossos meninos principalmente. E desses rapazes, a maioria relata também não ter uma referência de masculinidade no seu dia a dia, na sua vida. E busca então esta referência aonde? Na internet. Nos influenciadores, nos gamers, são as referências que o nosso cérebro precisa, que vai buscar do que é ser um homem, do que é ser uma mulher, do que é ser um profissional. Quando eu não encontro essa referência firme em casa, perto de mim, eu vou buscar em outro lugar. E a internet está lá esperando. É um problema que se ramifica em várias perninhas, é muito complicado mesmo. Tem o problema dos kicks de dopamina, então é um comportamento que você vai rodando e vai tendo aqueles vídeos curtos, aqueles estímulos rápidos, e gera, sim, uma neuroquímica de vício e dependência. Logo cedo, logo na fase mais sensível do desenvolvimento humano. A gente está conversando aqui na Rádio Bandeirantes, ao vivo, com a Mariana Russo, que é pedagoga. É que cada assunto é tão complexo e tão profundo, né? Que cada partezinha a gente poderia fazer um programa só, né, Mariana? Mas depois a gente, claro, volta para se aprofundar. Mas essa questão, né, da liberação da dopamina, não é? Isso é muito complexo, porque isso te dá prazer, aquele prazer instantâneo, e você vai, o algoritmo já entendeu isso, e claro, tem muitas cabeças, não é, que trabalham ali nessas grandes empresas, que fazem de propósito. Antes, não sei se os nossos ouvintes vão se lembrar, o feed de uma rede social, quando você terminava ali de ver todas as postagens, as publicações, aparecia uma mensagem. Você chegou ao fim, não tem mais nenhuma publicação aqui do seu interesse. E agora é um feed infinito. Infinito, você fica rolando ali a tela, ele não para, e você é impactado por pessoas que você segue ou não, porque ele sugere outras pesquisas, outros vídeos, outras fotos, então você pode passar ali, né, uma vida inteira só descendo ali a telinha, e essa questão mesmo dessa felicidade instantânea, daquela alegria, e é um outro assunto aqui que a gente pode até discutir, não é? Mas você acha, Mariana, pelas suas pesquisas, tem até a escola, né, um método montessoriano, não é? Não vamos
mais ver as crianças pulando amarelinha, brincando na rua, rodando peão? Não vai ter mais nada disso? Foi uma infância que passou e que faz parte de um passado. A gente não vai mais ver essas gerações brincando nas ruas, não tem mais nada disso? É tudo online, virtual, conectado, Mariana? Danilo, eu espero que sim, e depende de nós ver as crianças brincando na rua de novo. Por quê? O nosso cérebro, o cérebro da criança, ele se desenvolveu de forma a precisar trabalhar no concreto. A nossa primeira reação de aprendizagem, nosso instinto, é o trabalho com as mãos no concreto. Para quem tem filhos pequenos, vocês sabem, eles querem pôr a mão em tudo, eles querem sentir tudo, põe as coisas na boca. Então, o ser humano, ele se desenvolveu para aprender no mundo real, colocando a mão, sentindo as texturas, sentindo o peso, ouvindo o som, vendo as cores. E isso reflete justamente nessas brincadeiras que você demonstrou, que são extremamente saudáveis e que sempre fizeram parte da infância, porque desenvolvem, para nós adultos, parecem só brincadeiras e passatempo, mas na verdade o que está sendo desenvolvido ali pelo cérebro é uma gama super ampla de conhecimentos cognitivos sobre a física básica do mundo, o funcionamento das coisas e das relações. Só que daí a gente hackeou isso, né, com a tela. Como você disse, o feed é infinito, o algoritmo sabe onde você tem os seus interesses, o que te alimentar. O maior objetivo das redes é manter a sua atenção, segurar você ali. E a gente caiu meio que nessa armadilha, que é uma armadilha que existe em outras dimensões também, como, por exemplo, um paralelo que eu acho que ajuda a explicar, são os alimentos processados e ultraprocessados. Então, a gente evoluiu de um jeito para ter um certo tipo de alimentação, entendemos aquilo que o cérebro demandava e fizemos uma hackeada aí com os alimentos processados, que acabam sendo muito ruins para nós, mas são extremamente palatáveis e gostosos. Então, é outra armadilha que a gente tem que cuidar, inclusive na infância. É muito injusto a gente expor as crianças a algo cedo e esperar que elas vão ter maturidade para controlar aquilo. Então, qual que é a saída aqui para uma infância saudável? É não expor a criança aquilo. Eu não vou comprar uma caixa de bis e deixar na minha casa sabendo que eu não consigo me controlar e eu vou comer ela inteira. Então, não vou dar um celular na mão do meu filho de 7, 8 anos, sabendo que aquilo lá foi feito para prendê-lo dessa forma que nós sabemos que não é saudável. Então, nós somos os adultos aqui. Nós decidimos ao que eles têm acesso e ao que eles não têm acesso. Então, não vamos cair nessa armadilha. Por quê? Porque às vezes é mais conveniente. Todo mundo tem, dá o celular. Agora eu preciso fazer não sei o quê, vou entreter ele, põe na frente do tablet. São tentações que nós precisamos controlar para viabilizar que eles se desenvolvam e tenham esse tempo no concreto, com os amigos, lá fora, na natureza. Principalmente quem mora em cidade, em apartamento, a gente tem que fazer uma forcinha para sair disso, ir para um parque, ir para a praia, ir para algum lugar, que as crianças se encontrem e não se encontrem para ficar na frente da televisão. Vamos brincar lá fora. E outro ponto que impacta bastante é sim a questão da segurança pública, né? A gente podia brincar, quem veio do interior, como eu, acho que você também, a gente Sim. podia brincar na rua. Hoje em dia não dá mais para brincar na rua. Então, são alguns pilares que temos que cuidar para voltar a ter essa infância que nós tivemos e que é sim e provavelmente será sempre a mais saudável para o desenvolvimento integral do cérebro. A Luci Carezato tá aqui no Facebook me mandando mensagem, tá adorando o papo. A Maria Elizabeth Gianotto ouvindo, né? A Mariana Rusk, que é pedagoga, e no aguardo aqui do ator Gabriel Braga Nunes. A Vilma Ceciliato, um beijo para você. Tá aqui prontinha, ela diz. Tô aqui acompanhando o programa. A Denise Corrochano já falei aqui. Elizabeth Tiche também mandou mensagem. O que ela escreveu aqui?
Tem mães que põem os filhos maiores, mais crianças ainda, para assumir todas as tarefas domésticas, inclusive tomar conta dos irmãos menores, bebê inclusive, e o filho assumir o papel de homem da casa, provedor. Veja essa exploração nos menores aprendizes ou os que estão nas ruas vendendo coisas. É a opinião aqui, a mensagem da nossa ouvinte, né? O Sérgio Silveira, Toninha Escatena, e tem áudios também aqui, mensagens de áudio no 11 99904 8756. Vamos ouvir aqui a participação do ouvinte Bandeirantes. Bom dia, Danilo. Sou Marina de Oliveira, de Praia Grande, São Paulo, ouvinte assíduo do seu programa. Bom dia, doutora Mariana. Eu vou perguntar o seguinte, eu vou perguntar porque eu tenho dúvida se eu vou me criticar ou não. Eu tenho um sentimento ruim quando eu vejo criança pequenininha, 4, 5 anos, toda maquiada, ou às vezes você vai num lugar onde vende produtos de maquiagem e a criança já está lá escolhendo. Isso não leva para erotização precoce? É só uma dúvida minha. Obrigado, fiquem com Deus e ótima entrevista. Beijo, beijo. Beijo, obrigado, viu? Não, excelente pergunta, né? Os pais, os responsáveis, os avós, têm essa dúvida mesmo, não só com relação à maquiagem, mas com o tipo de roupa. E aí não só isso, a gente já está falando de redes sociais também, como isso vai para as redes sociais. Se a menina ali está de maiô, está de biquíni, e os pais publicam essa foto nos perfis, mas podemos atender aqui a nossa ouvinte, Mariana, por favor? Olha, Danilo, seus ouvintes, eles estão muito antenados e estão realmente captando muito bem as coisas. Ela está coberta de razão. Então, meninas jovens se maquiando no dia a dia, maquiagens mais pesadas, e a gente tem um outro aspecto disso que está acontecendo muito, está sendo visto até em clínicas, que é crianças pequenas com rotinas de skincare, e vários produtos de beleza se expondo a isso, passando produto. Imagina uma criança, uma adolescente usando produtos de rejuvenescimento, produtos mais pesados, retinol, coisas assim, absolutamente de forma desnecessária, mas devido à influência justamente do que a gente falou, redes sociais, lifestyle, e a fulana com roupa tal, e essa preocupação com looks e etc, etc, que vem dessa exposição ao mundo adulto feito de forma bastante inadequada, consistente, repetitiva. Isso é, sim, muito ruim. Essa criança queimou etapas e está se expondo a uma demanda, a uma valorização de algo que não condiz nem com a faixa etária e que vai acabar, como é que eu posso dizer isso? Eu não quero assustar ninguém, mas solidificando valores em lugares que a gente não deveria, tá? Porque o que eu quero dizer com isso? O nosso valor, Danilo, primeiro, ele tem que nascer em quem nós somos, o que nós sabemos fazer, os nossos interesses e a nossa contribuição. Não na minha forma física, na roupa que eu uso, na tanto de maquiagem que eu ponho e o valor do creme que eu coloco na cara. E isso está sendo informado de uma forma inadequada e errada para crianças pequenas nessa fase extremamente sensível do desenvolvimento delas. E isso vai ficar computado, estabelecido nesse cérebro de forma muito profunda e consistente. A necessidade de validação externa é um dos maiores problemas que nós temos no desenvolvimento humano. O que é? Eu não sou mais autêntico, eu não sou mais produto do que eu acredito, e sim produto do que eu acho que os outros querem ver, do que vão achar legal, da quantidade de likes que eu recebo, do que eles acham de mim. E isso é a porta de entrada de bullying, de desafios online, de baixíssima autoestima e de questões socioemocionais aí que vão longe. Então, cuidem para que as crianças de vocês aprendam a valorizar o seu íntimo, a sua curiosidade, a sua contribuição, a sua psique, antes do que eu apareço e do que os outros acham de mim. Danilo, dá para fazer 50 horas de programa sobre a questão.
Pode falar, Mariana. de validação externa. Isso é um problema muito grande. A gente está conversando aqui com a Mariana Russo, que é pedagoga, e os assuntos são complexos, são profundos, e claro que a gente vai ter oportunidade de depois continuar esse debate. Alguns assuntos que a gente até já tinha separado e conversado, a gente não vai conseguir abordar, infelizmente, por conta do tempo, mas a gente já vai deixar combinado aqui, Mariana, uma próxima, para falar sobre a sua pesquisa, sobre o seu estudo, sobre violência sexual infantil, que começa, infelizmente, dentro de casa, né? A gente fala tanto dos vilões externos, dos perigos online, nas redes sociais. Claro, isso existe também, a gente precisa combater, a gente precisa falar sobre, os pais precisam ficar em alertas. Por que essa criança está passando tanto tempo na internet? Com quem que ela está conversando, se relacionando? E tem casos assustadores, terríveis, mas infelizmente um dado da pesquisa da Mariana é que esse problema começa dentro de casa. Mas sobre isso a gente pode deixar para uma próxima, Mariana? Claro que sim, vai ser um prazer sempre que você quiser, vou estar aqui para contribuir e agradeço muito esse trabalho que você faz. Seus ouvintes são maravilhosos, eu adorei os comentários, adorei as dúvidas e a participação, vai ser sempre um prazer estar aqui. Obrigado pelo interesse de vocês, pessoal. Antes da gente deixar aqui a Mariana, vou tocar aqui mais uma do nosso ouvinte, mais uma mensagem de áudio, que é um relato sobre a infância aqui que a Maria Eugênia Cotati separou. Vamos ouvir o que diz o nosso ouvinte. Bom dia, Danilo, doutora, aqui é Gilmara Sândalo de Sorocaba, com muita chuva. Então, é bom a doutora realmente explicar, né, que as crianças precisam fazer parte da família, porque o ajudar é fazer parte da família, é você se sentir amado também pela sua família, porque te pede ajuda em pequenas coisas, e isso não está fazendo com que a criança se sinta usada, abusada, trabalhando, não. A gente se sente útil. Eu tenho 67 anos e fui criada dessa forma, ajudando a minha mãe, sabe? Secando uma louça, guardando a louça. E isso é importantíssimo, sabe? Estando com meus avós quando eles precisavam de alguma coisa. Isso é amor. A pessoa se sente em família e aprende a retribuir todo o carinho que você recebe. É importantíssimo. Parabéns aí à reportagem, né, ao programa de hoje, com este tema. Abraços, bom dia. Obrigado. Com esse relato a gente encerra aqui o nosso plantão médico Bandeirantes, com o quinto sinal marcando 10 horas e 45 minutos. Passar os contatos da Mariana. Mariana faz live, Mariana assina artigos aí para revistas. Tem o Instagram, é @MarianaRuske, RUSKE. @Mariana Ruske, RUSKE, tem o perfil ali, as lives, as dicas, os conteúdos extras ali na página então da Mariana. Mariana, brigadíssimo, viu, pela disponibilidade, pelo tempo, pelo papo. Dá um beijo na Silvia Massari, que esteve aqui também no programa, queridíssima, que fez a ponte aqui dessa nossa entrevista. Dá um beijo grande em todo mundo, viu, Mariana? Pode deixar, a Silvia tá mandando um beijo para você, ela tá escrevendo aqui no meu WhatsApp, tá te mandando um beijo grande também. Muito obrigada, parabéns pelo trabalho de vocês. E eu vou seguir aqui como sou ouvinte também. Adorei, pessoal. Muito obrigada. Obrigado, um beijo.